Os 7 selos é encontrado no livro do Apocalipse. É um selo que estava em um livro e apenas uma pessoa poderia abrir. O próprio João chorou muito quando viu, pois ninguém era digno de abrir os 7 selos. A leitura de Apocalipse 5 é indispensável. Leia o capítulo inteiro. Vamos observar alguns versículos do texto bíblico. Observe: "E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Apocalipse 5, 1, 5. Os 7 selos é algo que vai inaugurar uma série terrível de coisas que acontecerão no mundo. Cada abertura de um dos selos é seguida por um evento ou uma série de eventos. Apocalipse 6, 1. E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: Vem, e vê. A visão do livro dos 7 selos foi referida por João, em Apocalipse. Quando cada um dos 4 primeiros selos é aberto, um cavalo e seu cavaleiro aparecem. Estes são geralmente referidos como cavaleiros do Apocalipse. Alguns estudiosos da Bíblia ligam os 7 selos com os 7 Espíritos de Deus. Estes selos, cada vez que é aberto, alguma coisa ruim acontece. Nos próximos tópicos veremos cada um desses eventos. Entre eles estão: morte, fome, guerras mundiais, martírio, terremotos, anticristo. Veremos a seguir o que esses selos representam. O que representam os selos do Apocalipse? Aqui fica várias interpretações sobre o que representam os selos do Apocalipse. Os selos do Apocalipse representam o fim de um tempo e início de outro. Os cavalos representam o julgamento de Deus contra o pecado dos homens. Eles também representam o fim do mundo. As 3 épocas do mundo e a 4ª é a pior. Até agora, tivemos 3 épocas: a sem lei, antes que Deus dê as leis a Moisés; a com lei, quando Deus dá as leis a Moisés, a vinda do Salvador à Terra, representando o tempo da graça. Lembrando que não estou falando das 7 dispensações. A 4ª época se dará quando Jesus abrir o primeiro dos 7 selos. Quando isso acontecer, será o fim da 3ª época e início da 4ª, uma época sem o Espírito Santo. Uma nova era. Primeiro selo do Apocalipse, a vinda do Anticristo. O primeiro selo abre o início de uma nova era. A Bíblia não afirma que o cavaleiro montado no cavalo branco é Jesus Cristo, mas sim, o Anticristo que virá seduzir as nações. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Apocalipse 6, 2. Este selo abre as portas para o Anticristo vir sobre o mundo. Neste versículo diz do cavalo branco e também do arco. Isso representa que há alguém poderoso, o Anticristo. E o arco representa que ele enganará o mundo. Enquanto isso, a igreja já estará no céu. O cavalo branco simboliza também a falsa paz. E como vão fazer essa falsa paz? Simples, resolvendo o problema do arrebatamento, problemas econômicos, etc. Com a abertura do primeiro selo se dará os primeiros dos 3 julgamentos. O cavalo branco é representado pelo primeiro selo. Segundo selo do Apocalipse, o espírito de guerra. O segundo selo é o espírito de guerra. Observe o versículo: "E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada." Apocalipse 6, 4. Este cavalo vermelho representa a guerra, o sangue que será derramado na terra e terá uma grande guerra mundial. A espada representa o castigo de Deus. O cavalo vermelho é representado pelo segundo selo. Terceiro selo do Apocalipse, a fome. O terceiro selo do Apocalipse será a fome. Vai ser um período complicado, escassez geral de comida. Observe o versículo. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: "Vem, e vê." E olhei,
e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5-6. Esta balança refere-se exatamente à falta de alimento neste período. Na cultura judaica, o preto significa lamento, aflição e fome. O cavaleiro preto trará exatamente isso. Vai ser um período que terá muito trabalho e pouco alimento. E quem não tiver o sinal da besta não poderá comer, vender. Apocalipse 13, 17-18. O cavalo preto é representado pelo 3º selo. 4º selo do Apocalipse, o espírito da morte. O 4º selo do Apocalipse é o espírito da morte. E, havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia: vem, e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse 6, 7-8. Ele vai habitar sobre a terra e matar a 4ª parte da terra, e neste período as pessoas não salvas irão ser levadas para o inferno. O cavalo amarelo é representado pelo 4º selo. 5º selo do Apocalipse, o desejo de justiça, os mártires. O 5º selo do Apocalipse é o desejo de justiça. E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 6, 9-11. Quando este selo foi aberto, os santos que foram mortos por amor a Deus de forma inocente, eles perguntarão para Deus o que vai acontecer de julgamento para aqueles que os fizeram mal. Neste selo não tem nenhum cavaleiro e cavalo. 6º selo do Apocalipse, a grande catástrofe do universo. O 6º selo do Apocalipse é a grande catástrofe do universo. Vamos observar o versículo. Vê-se um grande tremor da terra, eclipse total do sol, a lua fica vermelha, estrelas caem, meteoros, o espaço sideral se muda, os montes e ilhas são arrasados, os governantes da terra, os poderosos e os povos se escondem, clamando que os montes caiam sobre eles, por causa da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, 12-17. E nesse período que aparece os 144.000, são pessoas que receberam o selo de Deus para serem protegidas da ira de Deus. Para entender melhor, leia o capítulo 7 e 8. Futuramente falaremos sobre isso aqui também. Neste selo não tem nenhum cavaleiro e cavalo. 7º selo do Apocalipse, os 7 anjos e as 7 trombetas. Quando o 7º selo for aberto, o mundo já estará na segunda metade da grande tribulação e será libertado 7 anjos com 7 trombetas e tocarão. E, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu 7 anjos, que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Apocalipse 8, 1-2. São mais 7 acontecimentos terríveis que cairão sobre a terra, tipificados nas 7 trombetas. Apocalipse 8, 11. Cada trombeta que tocar será um acontecimento, um pior que o outro.